Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Oh glória, então você levanta a mão para o alto, porque nós viemos para adorar, para exaltar e para bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Livro de Isaías. O moço que cuida do telão me ajuda, porque eu já devolvi meu óculos, eu esqueci. Livro de Isaías, o capítulo é o 43. Você me ajuda aqui? Devolvi o óculos para a menina. Ah, mas ela está aqui ainda. Oh meu Deus. Livro de Isaías, o capítulo é o 43. Isaías 43. E o verso é o 13. Vou devolver tudo antes, porque eu perdi tudo ontem. E diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Pode sentar dando glória. Pode sentar dando aleluia. Você fica vendo as coisas, né? Nós estamos... Quanta gente, não? Nós estamos gratos a Deus por estarmos aqui pela segunda vez. Não aqui desta igreja, mas nessa cidade. E quando nós passamos pela cidade, eu sou assim, eu converso. Quando passamos pela cidade, nós gostamos de contar o nosso testemunho. Pelo menos a primeira vez que eu chego no ministério. Ou por que eu conto o meu testemunho? Porque eu não posso esquecer de maneira nenhuma o lugar que Deus me tirou. Eu não posso esquecer de lembrar a cada um de nós o lugar onde Deus nos tirou. Talvez você está aqui desligada, preocupada com outras questões da vida e esqueceu aquilo que Deus, que é fazedor de tudo e de todos, pode fazer por você. Eu vou dar uma dica, eu sei que está muito calor. Eu prefiro que as pessoas que estão no corredor venham à frente e sentem por aqui, carrinho de bebê guardado, porque no final eu vou precisar desse corredor. Tá bom? Estou dando uma dica agora, e no final você vai se ajeitando. No livro de Isaías, na leitura que eu faço hoje, vem escrito assim: só Deus resgata a Israel. Nós começamos a ler uma história onde Deus está dizendo ao profeta messiânico que ele vai reverter, que ele vai trazer ou restituir de volta aquilo que o povo perdeu. Não sei se você sabe, mas em todo o tempo da nossa vida, tudo que Deus desejou para mim, tudo que Deus desejou a você, é que nós venhamos conquistar lugares altos, que nós venhamos viver posições elevadas. Não, Deus não está falando de dinheiro, de riquezas. Eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de paz, eu estou falando de alívio na alma, eu estou falando de equilíbrio mental sobre a nossa vida. É isso que Deus projetou. O povo, ele estava acostumado. O povo, eles vinham passando por bonanças, eles vinham passando por grandes conquistas, eles vinham passando por grandes alegrias. E infelizmente, eles são como nós. Quando nós estamos no ápice, no auge da nossa vida, nós esquecemos do que é primordial, que é adorar ao Senhor. Esquecemos o que é primordial, que é poder engrandecer ao nome do Senhor. O Senhor vem e Ele quebra aquele povo. O Senhor vem e Ele começa a trabalhar de uma forma diferenciada, onde aquele povo ele sente o sabor da perda. Eu quero imaginar que uma boa parte das pessoas que estão aqui já sentiram a dor da luta, a dor do luto, a dor da perda. E aí, quando eles estão vivendo esse caos, Deus levanta Isaías para profetizar e dizer: ainda antes que vocês passassem por todas essas dores, Deus já existia. Ainda antes que vocês passassem por todos esses problemas, Deus já é. E ainda antes que houvesse o dia, Ele vai resgatar a tua história. Nessa noite eu vim para dizer que ainda antes de toda essa lágrima, ainda antes desse divórcio, ainda antes desse luto, ainda antes dessa perda, Deus já existia. E Ele escolheu a noite de hoje para dizer: eu venho para resgatar, para refazer, para reestruturar a sua
história. Se eu fosse você, eu tinha aplaudido a Deus, eu tinha entrado na seda, porque Deus está dizendo assim: você não vai viver momentos de perda, você não vai viver momentos de vergonha. Eu já preparei dupla honra. Eu venho de uma família bastante carente, de uma família que passou por muitas necessidades. Eu venho de uma família que, e podemos dizer no dia de agora, uma família de estado vulnerável, uma família que ela não tinha só a pobreza física. Quando eu digo pobreza física, eu digo de uma casa de 3 cômodos, um pai alcoólatra. O álcool destrói famílias, o vício destrói famílias. Um pai alcoólatra, e esse pai alcoólatra era um pai agressivo, um pai que, ou melhor, um esposo agressivo, um homem que usava os pilares da violência doméstica. O meu pai era aquele que exercia a agressão física, moral e patrimonial sobre a vida da minha mãe. Minha mãe, ela foi uma mulher castigada na sua vida sentimental. A minha mãe, ela soube o que era levar a panelada na cabeça, o que era ser chamada de gorda, de feia. Ela soube do que um homem abrir a porta e colocar outra mulher na sua própria cama, atraí-la. A minha mãe soube. Talvez nesses spoilers que eu estou dando da minha casa, tem alguma mulher que está passando por isso, dizendo: pastora, o meu esposo está me traindo, e eu estou orando a Deus para Deus curar. Ele não vai curar porque é falta de caráter. É você que tem que se posicionar. Eu também fui uma mulher traída, casada com um crente, casada com pastor, pastora, fiz campanha, expulsei demônio de prostituição, mas eu continuei sendo traída. Se eu tivesse me valorizado como uma mulher que sou hoje, eu teria parado meu relacionamento naquele dia e dizendo: ou você para agora, ou a gente termina agora. Não, eu estou dando uma dica para você. Essa vida de 20 anos carregando um casamento frustrado, uma hora ou outra esse casamento vai acabar e você vai perder 20 anos da tua vida. Eu estou dando uma dica para você, homem. Esses 20 anos que você está derramando, fazendo uma mulher derramar lágrima, ou um homem derramar lágrima, Deus vai tomar conta de você. Não, Deus não é a favor do divórcio, mas Deus também não é a favor de quem fere a igreja. Deus também não é a favor de quem abaixa as pessoas. Então nessa noite eu preciso deixar claro: não fique perdendo tempo. É uma palavra dura, mas não fique perdendo tempo não. Se ele se converter, casei com crente. Eu não era, eu fui convertido, nasci em lar desgraçado, mas eu casei com alguém que nasceu no lar cristão, e com ele eu aprendi. Eu fiz uma oração que, 200. E o homem que tapou no chifre fica esperto, e a mulher que é amante também fica, porque um dia Deus vai mascarar você. Deus nunca vai destruir uma família para consertar a sua. Eu não tenho revolta nenhuma, e nem quero de volta, porque o que eu penso é que o lixeiro passou e levou embora aquilo que me atrapalhava de andar, aquilo que me atrapalhava de ser feliz. E hoje eu tenho autoridade de dizer claramente para todo mundo, para quem quer ouvir: não vale a pena. Eu fiquei mais ou menos 2, 3, 4 anos orando para Deus restaurar meu casamento, cuidando de igreja, chorando por causa de igreja. E o chifre não veio de nenhuma mulher de fora, veio da que se dizem cristã, daquelas que andavam do meu lado, que faziam agendas comigo, que cozinhavam na minha casa. A primeira coisa que eu preciso liberar aqui: se você é crente, pelo menos busca ter caráter. Não sai dessa vidinha de decote até umbigo.
Sai dessa vidinha de mini saia. Não, sai dessa vidinha de calça vácuo vendendo a esfirra. Não, muda o seu caráter. Você entregou a Cristo e quer ver, não, Jesus quer do jeito que eu sou. Não, Jesus quer você limpa, Jesus quer você mudada. Jesus não precisa de mulher sensual, mas Ele precisa de mulher santa, renovada e restaurada na presença dEle. Não é fácil. Eu falo que esses pastores são corajosos em me trazer. Corajosos, porque eu vim carregando uma palavra para o tempo de agora. Eu não vou pregar que Esther foi roubada. Eu posso falar, Esther teve uma vida isso, e a gente vai falar, Esther, se o Senhor fez isso para Esther, vai fazer por mim. E começa a fazer uma crise de vitimismo na presença de Deus. E Deus não trabalha com vítimas, Deus trabalha com resilientes. Deus não trabalha com gente, não, essa cara amassada de choro, de dó. Deus está olhando e está dizendo: eu fiz você forte e corajoso. Levanta, anima e vai para cima. Nessa casa destruída, eu sou filha única. Eu creio que eu fui projetada pelos meus pais, desejada pelos meus pais, mas eles não tinham estrutura emocional e nem espiritual. Talvez você está chorando aqui porque você perdeu uma casa, você perdeu um carro. E eu posso com clareza dizer: perca tudo, mas não perca a presença de Jesus. Eu posso com clareza dizer: os bens materiais, eles dão uma volta, e eles voltam ainda melhor para a nossa vida. Mas quando nós nos sentimos distantes de Deus, é por isso que a Bíblia nos deixa um alerta: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Deus não vai ficar correndo atrás de você. Você vai ter que se movimentar e dizer: é eu que vou chegar na presença de Deus. Daquela casa destruída, o pai alcoólatra, uma mãe deprimida, porque uma mulher não amada, vai quebrar, filha? Uma mulher não amada é uma mulher sofrida, uma mulher que não se sente a rainha do lar. Quando eu me vejo criança, com 8 anos de idade, 1, 2, 3, 4, porque a vida passa, e eu não tenho como contar todos os detalhes da minha vida, mas eu tenho como contar tudo que Deus fez por mim. Quando eu estava com 8 anos de idade, foi quando eu descobri uma das linguagens de amor da minha vida. Com 8 anos de idade, eu chegava em casa com um caderno, com uma folha de desenho da escola, e eu dizia para o meu pai ou para minha mãe assim: pai, mãe, olha o que eu fiz. E eles diziam assim: para, menina, grande coisa isso. A gente cheio de serviço, você tem que ficar olhando desenho, parece boba. Eu via, contava assim: pai, mãe, sabe, amiguinha e tal, não sei o que. Para, você fala muito, você tira paciência. Aí eu descobri no meio do caminho da minha casa até a escola, no mercado, tinha um homem que falava para mim assim: como você é linda, como você é esperta. Eu descobri que a linguagem de amor era palavras de afirmação. E quando eu menos esperei, eu estava sendo estrupada por aquele homem. Eu tive um encontro com o pedófilo, aquele que teve tempo de ver o desenho, aquele que teve tempo de ver a minha lancheira, aquele que teve tempo para me elogiar. Ei, querido, talvez você está tão preocupado em ser bênção no seu serviço, e ser bênção na igreja, e está esquecendo de ser bênção dentro da tua casa. Não, talvez você está tão preocupada em brilhar no ministério: pastora, eu não vejo a hora que Deus faça uma chamada e eu pregue. Eu digo: o melhor lugar onde eu exerço a minha chamada é dentro da minha casa. Quando eu olho para o meu filho, olho para os meus netos, ele diz: é mulher de Deus, é crente, eu admiro e eu respeito. Querida, eu quero dizer para você: se você não abraçar seu filho, o mundo está disposto a abraçar ele. O mundo está disposto. O pedófilo com 8 anos, ele não teve dó de mim. Ele não quis saber qual é a linguagem do meu amor. Ele não queria saber
como eu vivia dentro da casa, mas ele falou: eu vou aproveitar uma oportunidade. E eu fui estrupado. Essa área de estrupo hoje é testemunho. Eu já quero declarar que a dor de ontem vai tornar testemunho de hoje. Ainda bem que alguém pegou. A dor de ontem vai tornar testemunho de hoje. Por muito tempo, dos 8 até os meus 12 anos, eu ia ao encontro daquele pedófilo. O pedófilo é meu amigo. O pedófilo é amigo da minha família. Se é que um dia eu pude chamar aquela casa de família. Eu lembro o pedófilo chegando na casa, conversando com meu pai, entretendo meu pai e minha mãe com um litrinho de pinga. E aí ele dava sinal. E à tarde eu ia ao encontro da minha dor. No encontro da minha dor eu voltava com 2 pães. No encontro da minha dor eu voltava com uma lata de sardinha. No encontro da minha dor eu voltava muitas das vezes com um bife. Nunca a minha mãe ou meu pai perguntou para mim: de onde veio? Como você conseguiu isso? Nunca. Quantas das vezes eu chorei no canto daquele banheiro, daquele mercado, e aquele homem fazendo o que queria comigo, e eu aceitando, porque eu sabia que dali eu ia sair com algo limpo para comer. A vida foi passando. Meu pai era um homem que hoje a gente faz uma brincadeira para ficar leve: braço curto. Não, aqui não tem homem braço curto, mas meu pai era braço curto. Sabe aquele homem que o varal arrebenta? Ele leva 3 meses para consertar. Sabe aquele homem que faz um buraco na cabeça, na cadeira, na parede, e leva 6 meses para consertar? Meu pai era esse homem braço curto. Que Deus tire todo o braço curto. Você é provedor da sua casa, você é provedor da sua família. Que Deus dê ânimo para você cuidar da sua casa. Que não precisa sua esposa se tornar: minha esposa é uma super mulher, ela troca lâmpada, ela troca pneu, ela troca gás. Ah, querida, para com isso hoje. Para de ter um homem como encosto dentro da sua casa. Se posiciona como rainha, dizendo: o pneu quem troca é você. Não, a luz quem troca é você. Não estou falando de mulher dependente, estou falando de mulher feminina, porque chega de mulher feminista. Chega. A minha mãe, meu pai abriu uma vala, juntamente com os amigos da bebida, porque entupiu o esgoto da minha casa e das 7 casas que eram no quintal só. Meu pai abriu para desentupir e nunca fechou. Eu lembro eu comendo arroz com arroz. Eu olhava fezes de pessoas passando. Passava nas fezes carne, vestígios de tomate e cenoura. Eu criança chorava e dizia: esse cocô não é nosso, porque tem carne. Esse cocô não é nosso, porque tem couve. Eu sei que hoje é motivo de risada, mas era o lugar da minha dor. Era o lugar onde eu estava dizendo: não tem um homem provedor, não tem um pai para curar minhas aflições, não tem um pai para cuidar da minha mãe, não tem um homem para cuidar da minha família. No aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe trouxe uma lasanha, mais ou menos desse tamanho a bandeja. Sabe como foi celebrado? Meu pai evacuou em cima da lasanha, para que nós não pudéssemos comer. Eu sei o que é viver numa casa destruída. Eu sei o que é viver num lugar onde a gente não tem desejo de voltar, onde não tem esperança de que um dia tudo vai dar certo. Eu achava tantas coisas que eu não prefiro nem citar, mas a verdade eu percebi que no meio de tantas coisas, a única coisa que a minha família precisava era de Jesus Cristo. Eu preciso de profeta comigo aqui hoje. Não, eu preciso de você profetizando comigo aqui hoje. A única coisa que a minha família precisa é de Jesus Cristo. Não, talvez você venha aqui atrás de uma porta aberta. Não, quem sabe a mulher solteira que já passou de mão em mão, porque tem mulher solteira que não se valoriza. Quando eu digo solteira, uma mulher solo, eu quero dizer que você não é a arca de Noé,
para deixar todo homem estar entrando e bagunçando na tua vida. Dá uma segurada nas tuas emoções. Começa a olhar a joia preciosa que você é. Pastora, mas eu não sei viver sem ele. O nome dele é oxigênio, porque se for a gente compra um cilindro e dá um só para você. Você não sabe viver sem você. Livro de 1 Samuel, o capítulo é o 16, o verso é o 13, e diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tomou Ramá, voltou a Ramá. Quando nós começamos a ler esse texto, nós vemos um menino da promessa, Samuel. Samuel foi gerado num ventre de lágrimas, num ventre de espera. Eu entendo que aquilo que nós mais esperamos é o melhor que Deus tem para entregar para nós. Ana, ela foi forjada na dor da espera. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei a sua história, eu não sei qual é o seu projeto, mas eu quero dizer que a dor da espera vai fazer valer a pena. Eu quero dizer que a cada momento que você está esperando Deus entregar algo para a tua vida, Ele vai fazer maior e muito melhor do que aquilo que você pode imaginar. Ana gera Samuel, e Samuel ele se torna, e é hoje, se torna e continua sendo referência como sacerdote e como profeta. Já vou liberar a segunda palavra. O que você vai gerar vai se tornar referência. Não, talvez será que eu abro meu coração? Talvez o que você está pedindo é diferente, mas Deus está falando o que você está se tornando vai ser referência. Samuel está adulto, um sacerdote equilibrado, um homem de Deus guiado na plataforma da graça do Senhor. E esse homem, ele recebe um chamado. Qual é o chamado dele? Ir à casa, a responsabilidade, uma das responsabilidades dele é ir à casa de Jessé, o belemita, e ungir o futuro rei de Israel. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa conferência Recomeçar? Que Deus vai quebrar o protocolo para colocar você no seu devido lugar. Não, é que a gente está acostumado a dizer não, é que eu não tenho uma geração de homens e mulheres na minha casa que são pastores, que são sacerdotes. Eu não tenho. Mas Deus quebrou o protocolo e disse: vai começar por você. Deus está dizendo: nunca vai dar para mim ser algo na vida, porque na minha casa não tem médico, na minha casa não tem advogado, não tem mãe, não tem, mas vai começar por você. Saul está no trono, e está no trono sem Deus. Davi está fora do trono, mas está com Deus. Samuel, ele recebe uma ordem para descer a Belém, e ele fica preocupado. Ele fala: como que eu vou sair de Ramá? Vou passar a todo esse trânsito, essa cidade, esses lugares, para chegar na casa de Jessé. E Deus, na sua infinita bondade, diga Deus, na sua infinita bondade, Ele dá uma estratégia a Samuel. Ele diz a Samuel: olha, você vai pegar o azeite, vai pegar o cabrito, vai pegar o chifre, e diz que vai descer a Belém para sacrificar. A descida, a chegada de um sacerdote na casa não era algo comum como os dias de hoje. Hoje nós até choramos e até lamentamos porque queremos receber a visita de pastores, a visita do líder da nossa célula. Mas naquela época, quando um sacerdote, um profeta, decidia ir na casa de alguém, ele decidia ir para mudar decreto na casa de alguém. Eu estou dizendo para você que esse tempo de espera, de demora, de um profeta, de um sacerdote chegar na tua casa, é porque ele não vai na tua casa a passeio.
ele vai lá para quebrar um decreto. Não, ele vai lá para abrir no novo tempo. Ah não, se eu fosse você, eu tinha dado glória na noite de hoje, porque Deus está dizendo: quando chegar um homem, uma mulher de Deus na tua casa, ele não vai chegar para levar fofoca, ele não vai chegar para pedir sinal de Wi-Fi, mas ele vai para levar um novo decreto para dentro do seu lar. Oh, ele é massa aqui, refaça. Samuel, enquanto está descendo, está tendo uma conversa. A cidade está dizendo: olha, o sacerdote saiu derramado do seu lugar comum e está indo para a casa de Jessé. Imagina o burbúrio que estava dando. Imagina as compras, as vendas de ingresso que estava causando. E Samuel, Davi, ele está lá no pasto. Ele está fazendo o que? Ele está cuidando das poucas ovelhas do pai. É claro que chegou aos ouvidos de Davi que um sacerdote estava indo até a casa do pai. Mas Davi, ele estava compromissado. Ele disse: eu não posso largar aquilo que Deus me deu para ver o que vai acontecer dentro da casa. Eu quero dar uma chave para você. Quem quer recomeçar a sua história não pode abandonar as responsabilidades que Deus deu nas suas mãos para ir ver o que está acontecendo dentro da casa. Não, teve momentos que eu precisei vir pregar e a minha casa estava uma bagunça. Eu dizia: Deus, dessa casa cuida do Senhor. Eu preciso continuar fazendo aquilo que o Senhor chamou para mim fazer. E aí você precisa continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Você precisa continuar focado. Não importa as notícias que estão saindo do lado de fora, o que importa é que você tem um chamado. Deus te deu poucas ovelhas e você vai cuidar. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se sente alegre, privilegiado, porque ele está recebendo a visita de um sacerdote. Diga: a visita de um sacerdote. Aquele sacerdote, ele está carregando a presença de Deus. Eu quero deixar uma pergunta no ar: qual é a presença que você carrega? Quando você chega na casa de alguém, qual é a presença que você leva na casa de alguém? Minha mãe venceu 3 cânceres. Teve nódulo cancerígeno na cabeça, no seio, e por último deu metástase. 3 não, venceu 2, porque o último levou. E o meu avô, o pai da minha mãe, também teve câncer. Meu avô teve câncer que quando ele ficou tão ruim na cama, que quando nós fomos dar banho nele e fazer uma higiene bucal, a língua dele saiu na nossa mão. E quando foi há 2 anos atrás, veio um diagnóstico de câncer para mim. E eu falei: e agora? O que eu faço? E Deus falou assim: você vai encarar de frente. E alguém veio e disse assim: ah, isso aí é maldição hereditária. Eu falei: aqui não. Eu falei: a única herança que eu quero ter da minha mãe é a herança que Cristo deixou, a salvação na cruz do Calvário. Nesse recomeço eu estou dizendo para você que toda maldição genética hereditária está sendo quebrada. Pastor, eu não estou entendendo. Não, porque na casa de Jessé tinha homens, Abimeleque, Abinadab e Samar, que tinham nomes, títulos de soldados, mas eram covardes. Na sua casa pode ter tido até agora pessoas covardes, mas você não, você é valente, você é forte, você está pronto para vencer as batalhas da vida. A maldição está sendo quebrada. Samuel chega na casa, e o que Jessé apresenta? O que ele tem de melhor. Samuel, como sacerdote, ele está atento. Diga: como sacerdote, eu preciso estar atento. Sabe o que eu entendo? Que nós que estamos aqui, todos nós temos um chamado. Jessé está mostrando o que tem de bonito. Eu aprendo com Jessé que nós devemos mostrar. Jessé esperou uma visita, esperou um profeta para ele mostrar o que tinha de bonito na casa. Às vezes a gente também faz isso, né? A gente pega
a nossa toalha, o nosso copo. Isso aí é para mulher. Nossa toalha, o nosso copo, o que está de bonito e quer mostrar para visita, e esquece de mostrar para quem está dentro da nossa casa, né? Até quando você vai ficar guardando as coisas novas para o melhor dia da sua vida? O melhor dia da sua vida é hoje, porque você está vivo hoje. Não, talvez não seja o dia mais favorável, mas é o melhor dia. Samuel está dentro da casa de Jessé. Jessé não está contando com Davi. Às vezes você não está sendo nem contado pela sua família. Quem sabe sua família deixou você ir. Deixa que vá, deixa que se vire, deixa que se arrebente. A sua família pode ter deixado você ir, mas Deus falou assim: eu trouxe você aqui. Quando o faraó deixou aquele povo ir, Deus estava dizendo: eu não estou levando vocês para o caminho da perdição, estou levando vocês para o caminho da salvação. Tem muita gente que põe a gente para fora, mas não coloca a gente para perda, coloca a gente para recomeço, começa a gente para o início daquilo que era para a gente ser. Samuel está observando a casa de Jessé, e na casa de Jessé tem Jessé tem 7 filhos, 8 filhos. Na casa está só 7. Tem que ter cuidado, porque tem outro aqui. Na casa tem só 7, mas ele tem 8. Ele passa os filhos com aparência, lado externo, mais atraentes aos olhos de Samuel. Se nem tudo que brilha é ouro, viu? Não tem hora que a gente se envolve na aparência e a gente fala: uau, nem tudo que brilha é ouro. Pastor, explica melhor. Talvez você está olhando na grama do seu vizinho e ela pode ser artificial. Cuide da sua. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu marido, cuide da sua esposa. Não, mas é que eu estou tirando tempinho para cuidar da vida dos outros. Não dá tempo. Não dá. Cuide da sua vida. Não dá tempo. Não, se está dando tempo, pega um gatinho, que você vai ficar ocupado. Não dá tempo. Às vezes as pessoas vêm contar alguma novidade para mim, eu falo: quem é? Porque eu não sei. Eles falam assim: pastor, a senhora está onde? Em Nárnia? Eu falo: não, eu estou ocupada. Não dá tempo. Não dá tempo de cuidar da vida dos outros. Eu estou cuidando da minha. Eu estou orando pela minha casa, eu estou orando pela minha família, eu estou orando por você, eu estou orando pelo Brasil. Não dá tempo. Se você está tendo tempo, é porque você está desocupado. Esses soldados estavam desocupados. Eles tinham títulos, tinham armaduras, e eles estavam dentro da casa fazendo o que, pastor? Que perigo, né? Às vezes a gente está dentro da casa da gente, sabe cantar, sabe pregar, sabe varrer. Porque ministério não é só pregar, não. Ministério não é só cantar, não. Ministério é varrer também. Ministério é servir água também. Ministério também é cortar EVA e fazer lembrancinha para as crianças. Aqueles homens tinham título, soldados de Saul, e estavam sentados, sem fazer nada. Estavam ali de boa. Jessé está sendo confrontado. Diga: confrontado. Uma das piores coisas que tem é quando nós somos confrontados, né? Davi está cuidando de poucas ovelhas. Samuel está dentro da casa, vendo o que tem de bonito, o que tem de elegante. E quando Samuel vê que não está dentro da casa, Samuel fala para Jessé: acabou os jovens. E a resposta é: tem o menor. Às vezes olham para a gente e as pessoas tentam nos diminuir, né? Você é pequeno para viver tal projeto. Você é pequeno para ser dono de uma empresa. Você é pequeno para fazer uma faculdade. Deus está dizendo assim: eu sou aquele que pega o pequeno e coloca em lugares grandes. Davi está ali no pasto, e Jessé fala: tem o menor que está no pasto, eu vou chamar. E chama. Davi é apresentado. Davi sai, deixa as ovelhas ao cuidado de alguém,
e entra dentro da casa. E quando ele entra dentro da casa, Samuel não tem dúvida. Seja profeta para alguém, diga assim: Deus escolheu você. Não tenha dúvida. Seja profeta. Sabe, porque tem hora que a gente olha e fala assim: será que é comigo? Não, Deus escolheu você. Não tenha dúvida. Porque quando Davi coloca os pés dentro da casa, Deus fala a Samuel: é esse. E Deus trabalha no coração de Samuel de uma forma tão linda, que unge Davi na frente dos seus irmãos. Porque Deus está dizendo assim: a omissão e a humilhação ninguém viu, mas a exaltação todo mundo vai ver. Que esse jovem passou a enfrentar o leão. Ninguém viu o medo que esse jovem passou ao enfrentar o urso, a cuidar daquelas ovelhas. Não, ninguém viu as dores que Davi sentiu no pasto quando uma ovelha se machucava. Não, ninguém viu as dores de você dentro do quarto, de você indo ao seu trabalho. Ninguém viu, mas a exaltação que Deus está reservando para você, Ele está dizendo: toda Londrina, todo o universo vai saber. Não, Deus não vai te honrar escondido, Ele vai te honrar em público. Eu vou levar para mim, porque essa palavra cabe para mim, não cabe? Cabe. Eu também cuidei de ovelhas. Cuidei de ovelhas feridas, de ovelhas saudáveis. No meio de algumas ovelhas tinha bode, sabe, pastor André? E é difícil, a gente só aprende com a maturidade o que nós devemos fazer com o bode, porque a gente está tão envolvido em cuidar, que os bodes chegam e a gente nem percebe. Às vezes a gente trata até melhor os bodes do que as ovelhas. Eu passei por isso. Cuidei de ovelhas, matei leão, matei urso, matei a dor da traição, matei a dor de trazer uma filha de fora do casamento para dentro da minha casa, matei o amor próprio de olhar para mim como mulher e não encontrar forças para me amar. Guerras que ninguém sabia, guerras que ninguém imaginava que eu estava passando. Quando eu saía, ou quando eu me apresentava diante das ovelhas, eu tentava me apresentar da melhor forma possível. Quando o gigante chegou, quando o gigante do abandono, da tristeza, da depressão chegou dentro da minha casa, eu quis dar nome para esse gigante. E Deus falou: para de dar nome para ele, só mata ele. Ei, diga para os meus gigantes: eu não vou dar nome, mas eu vou matar eles. Não. Aplaude gostoso. Eu confesso que eu pedi para Deus matar. Pedi. Vou dar uma de a super quarta pessoa da Trindade. Não, eu falei: mata eles, Jesus. Eu vou, imagina, filha, se eles morrer, quem é que vai ver a sua vitória? Para de pedir para os seus inimigos morrer, deixa eles ver. Senão não tem graça, né? Imagina, eu estou imaginando ele olhando para mim no YouTube, eu careca linda nesse vestido azul. Eu quero que tenha saúde. Deixa que veja. Viu eu chorando, viu eu tomando 3 gotinhas cedo, 3 de tarde, viu eu quebrando o prato, viu eu me arrastando, dizendo: não me deixe, não me largue. Agora tem que ver eu linda, poderosa. Deixa que veja. É isso. Você tem que deixar ver. Larga a mão de ser com a pastora. Isso aí é recalque.
Só se for para você, porque para mim é honra. Não tem recalque.